Olá, meus amigos, está começando a quinta rodada da terceira temporada do canal Zuca e Tuga, o canal que fala do futebol brasileiro, futebol português, suas conexões. Eu, Caco da Mota, comentarista da ESPN, começou o Campeonato Português, hein? Já fiz jogo do Porto, vou falar mais sobre isso. Estou sempre aqui com João Almeida Moreira, falando de muitos temas, começando pelo futebol brasileiro. João, tudo bem? Será que o torcedor, gostei da pauta proposta por você, inclusive. Será que a torcida do Palmeiras tem razão? A gente vai começar por aí, João, a xingar tanto assim o Abel Ferreira? Bom dia, Caco. Bom dia a quem nos escuta. Eu acho meio Boa forçado. tarde e boa noite também, né? Dependendo de Boa quem tá. tarde e boa noite, exatamente. Eu acho meio forçado, né? Porque, para já, o Abel Ferreira é talvez o treinador mais vitorioso da história centenária do Palmeiras. Logo aí, mereceria sempre algum crédito e algum respeito, né? Aquele tipo de xingamento ofensivo vindo das arquibancadas é sempre, acho que devia ser evitável sempre, mas mais ainda com alguém que já ganhou tanto. E depois, mesmo o passado recente, né, o momento, não é tão ruim assim, ou seja, desde o Mundial de Clubes, o Palmeiras é o time que não o time que tem mais pontos, porque tem um jogo a menos, mas o time com o melhor percentual de vitórias de pontos ganhos, né? Tem 4 vitórias e 2 empates desde o Mundial. Isso no Brasileirão. Claro que a gente sabe de onde é que vem os xingamentos. Os xingamentos vêm da rivalidade imensa para com o Corinthians, que eliminou o clube na Copa do Brasil. As vaias são, no fundo, uma forma do torcedor dizer assim: eu não estou com um saco para aguentar amanhã o meu colega de trabalho corintiano, eu vou descarregar essa raiva que eu estou já a dispensar no que ele vai me zoar, vou descarregar em cima do treinador. Eu tenho que arrumar um culpado qualquer, treinador e diretor de futebol, Anderson Barros, que eu acho que é um ótimo diretor de futebol, e presidente do clube, Leila Pereira, que eu acho que é uma ótima presidente. Ou seja, eles têm que descarregar em algum lugar e eles descarregam, evidentemente, nos responsáveis. Mas acho um pouquinho exagerado. Também acho exagerado que se diga, e aí falo contra mim próprio, que sugeria a pauta, torcida do Palmeiras. É evidente que é uma parte da torcida, só que é a parte que faz barulho, a outra está calada, só, triste, fica calada, não vai, obviamente, se vendo a perder com o Claro. Corinthians e a meio de um jogo com o Ceará, que também está perdendo, não vai, obviamente, aplaudir o Abel. Vai ficar calada, triste, chateada e a pensar: bom, tomara que ele de novo recupere o time, que o Anderson Barros de novo arrume aí uma contratação e que a Leila Pereira consiga dar uma organizada no clube, que é dos clubes mais organizados do país, apesar de não ter SAF, né? Se bem que a Leila agora também falou em ter SAF. Portanto, respondendo à pergunta, não tem razão, né? A não ser aquela razão óbvia de torcedor, né? Que fica chateado, tem que reclamar com alguma coisa, reclama com os responsáveis. Mas acho que é um pouquinho exagerado. Faixas e pichações, etc. Acho que não se justifica neste momento da história do clube, e mesmo neste momento muito específico do clube. Foi eliminado a Copa do Brasil contra um rival que era acessível, porque eu acho que o Palmeiras é mais forte no seu todo, mas que é um rival forte também e que vai apostar muito nas Copas, porque no Brasileirão, como se viu ontem, ao perder no campo da Juventude, já está completamente fora de competição, né? Pelo menos na luta pelo título. Eu vejo assim, concordo plenamente. Esses três nomes, todos eles, Anderson Barros, a Leila e o Abel, são dos mais competentes em suas áreas. A Leila já havia falado aqui. Se tivesse a Leila como presidente da CBF, por exemplo, se ela fosse dirigente, certamente a CBF seria muito mais organizada, teria maior competência, até mesmo para administrar a própria seleção brasileira e tudo que se faz com responsabilidade da CBF. O Brasil é um país do vale tudo no futebol. Então, a equipe o clube que é organizado, que é o melhor modelo não SAF, mesmo que vá virar SAF, a Leila vai fazer tudo que deve ser feito em reunião de conselho, os protocolos, seguindo todos os protocolos, todo o estatuto do clube, vai seguir à risca tudo que uma empresa, ela já trata o Palmeiras como uma empresa. Por mais que não seja um modelo de SAF, certamente vai buscar um investidor
e de uma maneira concorrente em alto valor. O Palmeiras é um clube muito valorizado. Certamente quem vai investir no Palmeiras vai investir muito mais do que investiu no próprio Botafogo, no Vasco, no Cruzeiro. O valor do Palmeiras é muito maior, justamente por ser uma empresa estabilizada, sustentável. E isso que vale. Agora, nada impede que se critique o momento do Palmeiras. É normal, mas não esse tipo de xingamento, jogando bombas e fazendo protesto a ponto de virar um caso de polícia. E o Palmeiras, como é tão correto, já fez registro na delegacia, já está indo atrás dos responsáveis de tudo isso que aconteceu. Agora, do outro lado, você tem como um exemplo, ou um mau exemplo, uma administração completamente contrária e que faz contratações, acaba de trazer o Vitinho, mais uma contratação para o Corinthians, e de um clube que teve o seu presidente sofrendo um processo de impeachment, Augusto Melo. Terá uma nova eleição. Oi. Não, só queria acrescentar que depois do Vitinho pode vir, o que se fala aí, tanto em Portugal como aqui em São Paulo, o Ricardo Sgai, que é um lateral direito reserva do Sporting, parece que está vindo para o Corinthians. Ainda está para confirmar, mas como é uma conexão Portugal-Brasil, queria só acrescentar, mas pode continuar, cara. Uma espécie de seria, guardado as proporções, um Rafinha, mas não que jogou tão em grandes clubes assim, mas um cara da idade do que o Rafinha veio para o futebol brasileiro, assim, o Sgai. Mas muito utilizado, um jogador totalmente sem ritmo, né? Nesse momento. E umas 5 a 6 vezes menos bom que o Rafinha, né? Muito menos. Eu digo em termos de idade, talvez assim, um jogador que já teve a sua importância. E hoje, quando o Rafinha voltou para o Brasil, ainda estava em alto nível, né? Alto nível. Não foi boa a comparação, João, mas apenas a idade. Estão vindo da Europa mais ou menos com a mesma idade, tá certo? Também ouvi o Juan Fran. Assim, nessa maturidade profissional que eu quis dizer, tempo de carreira, só que não está sendo aproveitado. Muito pouco aproveitado. Eu até havia esquecido ele. Eu não lembro de algum jogo do banco ele sair do banco para entrar, a não ser quando alguém se machuca, até a improvisação para que ele não entre. Ele no Sporting era mais visto como um jogador de balneário, como a gente diz, né? Ou de vestiário, né? Era alguém muito importante para ajudar ali tanto o Rubem Amorim como depois o Rui Borges, os treinadores ali, o cara que empolga, que galvaniza, que é um grande exemplo profissional, mas no campo já não é grande exemplo, assim, não é um grande jogador, né? Mas é uma grande figura, isso sim, um cara muito responsável, muito profissional, sempre foi. Agora, chegando então, aí o Corinthians não para de contratar, nós tivemos aí reunião da CBF do Fair Play, os clubes discutindo isso. Não foi o quórum que eu esperava, eu imaginava uma pressão mais, digo assim, uma união mais forte dos clubes em relação a isso. Alguns nem mandaram seus presidentes, né? Até o do Grêmio o Alberto Guerra foi criticado porque ele saiu, esse que foi um dos únicos, um dos poucos que foi, ele saiu no meio do jogo contra o Sport, quando o Grêmio perdia para aquela equipe que é a pior equipe do campeonato, e ele pega o avião no meio do jogo e abandona o Grêmio no momento que, não é que abandonou o Grêmio, mas ficou uma imagem de abandono de alguém que jamais imaginava que perdesse uma partida como perdeu. Mas isso é outro assunto, mas apenas para dar um exemplo. Mas eu vejo assim, o Brasil tem essa coisa de críticas a quem faz o correto e enaltecer quem faz errado, porque no final o que importa para o torcedor é o resultado, a qualquer custo, né? Mesmo uma administração incompetente, cheia de problemas, a gente tem esse paralelo aí e é complicado. E até mesmo o próprio John Textor, do que tem acontecido na questão do Crystal Palace lá, que rebaixado agora não vai poder jogar a Liga Europa e a Conference, mesmo ganhando a Copa da Inglaterra, Supercopa da Inglaterra, contra o Liverpool. Vejo que resultado fantástico. Tem todo um rolo com o Lyon, dinheiro do Botafogo ajudando os clubes europeus. Me parece assim, não tem muita transparência nessa administração e
E eu fico sempre com o pé atrás se isso um dia não vai dar um rolo para o Botafogo. Esse modelo de administração que não é tão transparente. E aí o torcedor do Botafogo vai ficar irritado, porque o que importa é o resultado. O Botafogo cresceu, Libertadores, ganhou a Copa do Campeonato Brasileiro, está aí podendo ganhar outros títulos. Mas, enfim, o Brasil tudo pode. O Internacional também tem sido criticado por contratar jogadores e não cumprir com a sua obrigação de pagar os clubes dos jogadores que traz. Thiago Maia é um exemplo de não ter pago para o próprio Flamengo, daí isso inviabilizou a ida dele para o Santos. É bem complicada a situação. Palpites da Copa do Brasil, rapidamente a gente pode passar o que foi aí a Copa do Brasil, do que a gente esperava. Rapidamente a gente faz sempre alguma coisa de palpite, né, João? Exato. Então, assim, acertamos. A surpresa foi o São Paulo, do que a gente falou aí, né? Sim. O resto tudo passou quem a gente imaginava, né? Você apostou, arriscou que o CSA ganhava nos pênaltis ao Vasco, não sei se você lembra. Lembro. Mas acabou o Vasco por resolver mais ou menos o problema ainda com alguma facilidade, né? Ganhou por 3-1, e eu apostei que o Palmeiras acabaria vencendo nos pênaltis, depois de um 2-1, e acabou por ser 0-2, né? Então também errei feio nessa. Mas do resto... Tem empate nesse jogo? O quê? Corinthians e Palmeiras, acho que eu coloquei empate, não foi? 1-1. Mas acabou dando Corinthians, então... Corinthians. Gente... Eu errei um, você errou outro. E eu acertei em cheio no Fluminense Inter 1-1, mas acertámos os dois que o Fluminense acabaria por passar, né? E no resto, mais ou menos ali chutamos um pouquinho ao lado, mas mesmo assim dentro do gol, porque acertámos em quem passava, né? O Botafogo atropelou, né? 1-0 fora também, passou pelo Bragantino, tinha ganho 2-0. O Atlético Paranaense, que foi esse 1-0 no agregado, ficou igual, 2-2, e aí ganhou dos pênaltis. Para mim, a grande surpresa. O Retrô até é surpreendente o resultado, mas dentro da expectativa, 0-0, mas o primeiro jogo que surpreendeu, os 2 gols, né? Que foi 3-2 para o Bahia no jogo de ida. O Fluminense Internacional também, a surpresa foi o jogo da ida. Tivesse o Inter ganho o jogo em casa, que era o seu palpite, e o meu também, na primeira rodada, o Internacional teria passado com o empate para o Fluminense. E o Palmeiras até surpreende. Eu imaginava que o Palmeiras pudesse passar também, mas eu lembro que desde o início eu apostei no Corinthians, me quebrei ali no Vasco. Foi uma aposta porque alguém tinha que ter uma surpresa, acabou sendo São Paulo, né? É verdade. E o Cruzeiro também para cima do CRB. Vamos à Libertadores, então, o que a gente espera? Começando por Fortaleza e Vélez. Eu acredito que o Fortaleza, por mais que esteja mal no Campeonato Brasileiro, não está bem, é uma temporada ruim, trocando de técnico. Perdeu 5-0 em casa. Nossa, 5-0, né? Que goleada. Eu acho que o Fortaleza vai ter um jogo complicado. Esse momento é muito difícil, mas vai conseguir um 1-0 assim, apertado, vai começar a se reerguer na Libertadores com 1-0 para cima do Vélez. Jogo difícil, jogo bem complicado. Estou apostando com o pé atrás devido ao momento do Fortaleza. Não sei o que te parece, João. Eu vou num 1-1. E depois, mas ainda acredito que o Fortaleza depois é capaz de surpreender lá, assim, contra todas as expectativas e ganhar lá. O Vélez é o 8º de um dos grupos, agora o campeonato argentino se divide em 2 grupos, né? É o 8º num dos grupos, os grupos têm 15 times cada um, então o 8º quer dizer que está no meio da tabela de um dos grupos, o que não é propriamente uma grande classificação. Mas, no entanto, é um time com camisa importante, né? E já com história também na Libertadores. Acredito que isso possa influenciar um pouco. O Fortaleza é meio que um novato, mas eu acho que o Fortaleza depois ainda acabará por passar. Mas neste jogo talvez 1-1, porque o time ainda está muito ferido do 0-5 em casa com o Botafogo, ex-clube do treinador Renato Paiva. E o Vélez é que havia sido campeão com
com o Quinteiros, que não deu certo no Grêmio, Exato. mas que tenta se reinventar aí. Vamos ver se o Vélez consegue, de alguma forma, ser um clube, um adversário forte para cima do Fortaleza. Bom, nós vamos falar mais disso semana que vem, mas lá na Argentina, se der esse empate aí, acho que o Vélez mata daí o confronto nesse teu palpite. Aqui um jogo dificílimo. Eu acho que se fez muito... O São Paulo é uma equipe muito forte em Libertadores, sempre tem uma tradição, mas nos últimos anos não tem sido o São Paulo que a gente esperava. Está se reerguendo com o Hernan Crespo, mas pega um adversário muito forte dentro de casa. Para mim é 2-1 Atlético Nacional e o São Paulo vai ter que tentar reverter isso em casa depois, porque em Medellín, Atlético Nacional foi o que se viu no grupo do Internacional e do Bahia. Também tinha o Nacional, tinham vários nacionais, né? O Internacional, o Atlético Nacional e o Nacional do Uruguai contra o Bahia. Bahia, para mim, uma equipe muito forte e que dentro de casa é complicado, faz uma pressão espetacular. Temos uma torcida no Brasil para o Atlético Nacional, que é o pessoal da Chapecoense, que sempre tem um carinho muito grande por tudo aquilo que aconteceu na tragédia e o espírito de irmandade dos colombianos naquele período muito difícil, passada aquela final de Sul-Americana com a tragédia da queda do avião que matou 77 pessoas. Acredito que também, por motivos muito opostos, os corintianos e os palmeirenses e os santistas também torçam bastante para o Atlético Nacional. Essa torcida é grande também. Por ser contra o São Paulo, e eu aposto no 1-0. E é engraçado esse jogo, eu gosto sempre quando há um jogo internacional, nacional, né? Porque o Internacional é um clube nacional e o Nacional é um clube internacional. Então acho sempre engraçado. Mas isso foi na primeira fase, agora já seguimos em frente. O Atlético Nacional é realmente um bom time, está em segundo no clausura e eu aposto no 1-0, né? É mais ou menos o mesmo resultado que você, depois tudo tem que se resolver no Morumbi. E aí o São Paulo tem muita força no Morumbi, muito forte. Quarta-feira, um grande jogo do duelo brasileiro, Flamengo Internacional. Por tudo que o Internacional tem feito recentemente, o Flamengo é favoritíssimo ao confronto. Aliás, eles têm um confronto no meio do caminho ainda pelo Brasileiro. Eles jogam pela Libertadores, jogam no final de semana pelo Brasileiro e depois voltam a jogar no Beira-Rio. Só que o Internacional cresceu depois dessa vitória contra o Bragantino e que coloca um garoto, Ricardo Matias, no lugar do próprio Borré, do Ener Valencia. O Tabata volta, entra no meio de campo, e o Internacional cresce um pouco no meio de campo, onde o Flamengo não tem o Arrascaeta. Eu acredito sempre que o Flamengo é favoritíssimo, até mesmo para ganhar o jogo, mas palpite, às vezes a gente dá uns pitacos assim, puxar um pouco a brasa pro lado do Rio Grande do Sul, aí puxar pensando no 1-1 no jogo de ida para deixar uma emoção, por mais que o Flamengo possa ganhar, até mesmo no Beira-Rio, possa até golear. O Flamengo é uma equipe espetacular, tudo se espera do Flamengo contra qualquer adversário. Mas ainda tem uma coisa do Flamengo estar em formação, com alguns jogadores chegando, mas chegam com muita qualidade. O Samuel Lino é um que chegou chegando, né? Agora depende de quem vai jogar no meio de campo, quem o Flamengo vai colocar nesse momento. Tem reforços importantes ainda chegando justamente para esse setor. Não para de contratar, o Flamengo é uma máquina de contratação. Aliás, um grande exemplo também nesse aspecto de clube associativo. Mas eu imagino que seja 1-1, jogo emocionante, Flamengo chegando várias vezes e o Internacional se defendendo bem no jogo, abrindo o marcador, sofrendo um gol e segurando o resultado até o final. Eu aposto em 2-1 para o Flamengo e é um jogo muito interessante, talvez o mais interessante dessa fase, porque além de ser dois gigantes, né, e ser um clássico brasileiro, dois times que acabaram de ser eliminados da Copa do Brasil, né, então jogam muito no Libertadores. O Flamengo tem muitas ambições e tem tantas ambições que se por acaso ganhar o Brasileirão é quase que considerado pouco, né, tendo em conta o que investiu. Por isso tem que apostar muito no Libertadores. O Internacional, que está tropeçando, pelo menos no início tropeçou muito no Brasileirão,
e por isso já é quase impossível chegar lá para lutar pelo título. Foi eliminado da Copa do Brasil, também aposta bastante na Libertadores. Portanto, vai ser os dois clubes, dois gigantes, apostando muito nessa eliminatória. Mas claro que o Flamengo é favorito porque está uns degraus acima, né? De elenco, de momento, de tudo. Momento nem sei se está, tanto assim. Por isso aposto no 2-1, vou ir pela a cautela. Aposto no 2-1, Maracanã, cheio e tal. Um jogo que deixa tudo em aberto, né? Se o Internacional tiver uma grande noite no Beira-Rio, pode perfeitamente eliminar o Flamengo. Mas também pode perder, como você falou, porque o Flamengo tem tantos jogadores de qualidade que a qualquer momento pode golear alguém, né? Quando menos se espera. Ele não tem o Arrascaeta, mas ele Sim. pode. Ele tem o Saul, tem o Plata podendo jogar por ali, fazendo uma composição. O Jorginho joga um pouco mais atrás com o Alain. É um timaço, o Flamengo é impressionante. E dois técnicos interessantes, dois jovens, o Felipe Luiz mais recente, o Roger Machado já tem uma experiência no futebol brasileiro. Agora, o Flamengo acontece tudo aquilo que a gente falava em relação ao Palmeiras. Ele é eliminado da Copa do Brasil. Caso o Internacional, que tem possibilidades, não é uma equipe que não possa buscar, eu colocaria assim 70-30, não é nem 60-40, até mais, talvez 80-20 para o Flamengo passar. Ele é muito favorito. Agora, se não passa, já vai ter protesto contra o Felipe Luiz, dizendo que não serve mais, que é um treinador que não tem experiência. Aí vem aqueles influencers que começam a gritar na rede social, tem que tirar Felipe Luiz, por que contrataram um técnico desse, tem que voltar não sei quem. Aí vão falar em Jorge Jesus de novo, é sempre a mesma coisa. E aí, esse é o problema do futebol brasileiro. Vamos para o Botafogo, quinta-feira, às 19 horas, 7 horas da noite, Botafogo LDU. Eu vejo o Botafogo muito equilibrado, parece que encaixou legal justamente com o filho do Ancelotti. E é uma equipe sempre muito forte, já se reforçou. Eu acredito que o Botafogo larga. A LDU não tem sido a mesma LDU daqueles tempos da LDU, mas tem que abrir vantagem, porque sempre jogar lá depois na altitude é algo complicado. É melhor que o Botafogo abra vantagem. Eu acredito que ele possa fazer um 3-1 nesse primeiro jogo. Aposto demais no Botafogo nesse confronto. Eu estou mais ou menos pela mesma. Eu aposto que tem. Eu ia dizer 2-0, mas pode ser um pouquinho diferente, porque é muito igual ao seu. Vou dar 3-0 mesmo. E a LDU surpreende muitas vezes, atenção, né? A gente ainda vou ter que engolir esse resultado, talvez, né? Porque a LDU é terceiro no campeonato peruano, equatoriano, os times equatorianos estão melhores, a seleção equatoriana está forte, é um futebol que tem evoluído bastante, dos que tem evoluído mais na América do Sul, mas mesmo assim aposto um 3-0 para o Botafogo. O Botafogo agora, depois de estar 5 no Fortaleza fora, está em momento de grande pendor ofensivo. 3-0. A gente termina por onde começamos, falando do Palmeiras hoje, na nossa quinta rodada da terceira temporada. Universitário e Palmeiras. O Universitário tem uma grande torcida, faz uma pressão interessante. Esse clima de instabilidade vai persistir. Vai ser um resultado de 1-1 e muita pressão para o Palmeiras acabar se classificando no jogo de voltas. Vai seguir a pressão para cima do Abel Ferreira, mas depois o palpite eu vou deixar para depois. O Palmeiras atropela na volta e se classifica, mas o jogo da ida vai ser difícil, vai empatar por 1-1 com o Universitário, que em casa costuma ser uma equipe chata, complicada. Já tive a oportunidade de comentar jogos dessa equipe no seu estádio. Está em primeiro lugar no campeonato, né? Primeiro no clausura, né? Do Peru. Exatamente. Então, mas eu acho que vai ser 0-2. Palmeiras vai com um pontapé na crise aí. Seria ótimo, né? Já de cara poder matar o confronto praticamente. Bom, vamos ao craque do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E tá difícil até de apontar tantos nomes, né? Fica até fácil. A gente começou a discorrer por todas as equipes e pegar quem foi o melhor do São Paulo. Aí a gente citou o Paulinho, mas não é candidato a craque, né? Por exemplo, estou dando esse exemplo aí, né?
Hulk lá no Atlético, não chega a ser um expoente. O Atlético não está com um jogador que se destaca. Mas a gente tem visto assim individualmente alguns, tanto que o Reinaldo entra nessa lista pelo Mirassol, mas não é. Eu vou começar pelos que não são. O Reinaldo não é o craque do primeiro turno, ele é um destaque. Uhum. Não dá para dizer que é revelação, porque ele não é uma revelação, mas ele é, de certa forma, uma surpresa, uma ótima surpresa, que quando veste um clube de camisa menor, tão organizado, fazendo ótima campanha, acaba tendo esse jogador. Mas o craque do Mirassol é o conjunto e não a individualidade. Aí a gente tem o Matheus Pereira, tão importante no meio de campo, mas o Caio Jorge ainda melhor. Né? Aí antes disso ainda vejo o Alan Patrick, mas que teve um período de instabilidade justamente nesse período em que o Internacional não estava bem. Na volta do Mundial, o Internacional voltou pior e o Alan Patrick fez jogos de baixa intensidade física, inclusive errando passes, perdendo a posse de bola e não sendo aquele grande jogador que foi na arrancada do campeonato. E aí eu fico entre Arrascaeta e Caio Jorge. Mas como o Flamengo está melhor e o Arrascaeta, ele além de armar, ele tem sido artilheiro, ele está sendo... O Caio Jorge também dá passe para gols, tem feito isso também. Eu vejo uma disputa muito forte até o final do campeonato, mas o craque, o expoente, o cara que está acima da média de todos os demais, nessa espetacular equipe do Flamengo, que também no conjunto é muito boa, com grandes estrelas, só o fato dele ser o melhor entre os flamenguistas já é uma grande coisa. E ele, para mim, é o melhor do campeonato nesse primeiro turno, Arrascaeta, o jogador uruguaio que joga demais. Não tenho nada a acrescentar ao que você falou em relação a Matheus Pereira, Reinaldo e Alan Patrick, só agora para discordar um pouco, vou voltar no Caio Jorge, porque o Arrascaeta começou voando, né? Mas acho que perdeu um pouquinho de gás, né? Até lesão e tal. Enquanto que o Caio Jorge tem mantido uma consistência que era aquilo que lhe faltava na carreira, né? Era um jogador tinha uns momentos e tal, mas tem sido consistente, tem feito algumas assistências também para gol. No outro dia eles trocaram de papel, o Caio Jorge que assistiu para um gol do Matheus Pereira muito importante na casa do Botafogo. Então vou colocar o Caio Jorge nesse momento, embora acredite que talvez no final da temporada o Arrascaeta ultrapasse ou até outro jogador mais craque que o Caio Jorge, que é um jogador mais, eu não quero dizer a palavra limitado, lógico, eu acho que é um ótimo atacante, mas é mais limitado à questão dos gols e do ataque, enquanto o Arrascaeta faz jogar todo o time. É evidente que é um jogador melhor, é um craque, né? Mas eu acho que o Caio Jorge nesse momento é o maior destaque, portanto é o craque, na minha opinião. Tá bem votado também. Excelente. São os dois melhores, isso sem dúvida alguma. O Campeonato Português começou e o Sporting largou na frente. O Porto também, só que o Benfica joga hoje contra o Nice. Hoje, que eu digo para quem está vendo da terça-feira, né? Nós gravamos na terça-feira. E venceu o jogo de ida da Champions, fase de classificação ainda da Champions. O Sport já está lá mais na frente, na fase principal. Mas o Benfica largou por 2-0 e aí sim não estreia ainda no campeonato. Vai estrear na segunda rodada. O jogo ficou para setembro contra o Gil Vicente. Rio Ave. Rio Ave, exatamente. Contra o Rio Ave, e aí tem um jogo mais à frente. Eu proponho o seguinte: você fala um pouco do Sporting, que não tem Gyökeres, e eu vou falar do que vi do Porto. Comentei na ESPN esse jogo, fiquei encantado com o time do Porto. Sabe o que eu gostei, João? Para dar uma manchete antes que você fale do Sport, é que agora nós temos 3 equipes fortes de novo. O Porto é uma equipe que pode competir mais. Não digo que seja candidato ao título, ainda está atrás do Sporting e do Benfica, mas não é aquele Porto tão frágil da temporada passada. Ele vem muito melhor, e vou falar um pouco mais disso antes de você falar do que foi o Sport e a sua expectativa já do Sporting para o próprio campeonato em relação ao Benfica, que ganhou a Supertaça de Portugal. O Sporting jogou bem com o Casa Pia, o jogo foi em Rio Maior, né, que é a casa do Casa Pia, o Casa Pia é de Lisboa, mas como não tem um estádio capaz de estar na Primeira Liga, joga em Rio Maior, que é uma cidade a uns 70 quilómetros de Lisboa, assim, ao menos, talvez 50, 70, por aí.
que tem um bom complexo esportivo, então joga lá. E, portanto, é um jogo que, obviamente, é uma deslocação que não é das mais difíceis, né? Porque, como é perto de Lisboa, ainda por cima, e não é na própria casa do Casa Pia, a torcida é 95% favorável ao Sporting, então é quase como se jogasse em casa, só que num campo um pouquinho longe da base, né? Da base em Alvalade. Mas jogou bem, criou umas. Se a gente vir, quem vir o resumo, vai ver que umas 8 oportunidades de gol, 2 bolas no travessão, grandes defesas do goleiro, zagueiros tirando de cima da linha, ou seja, jogou bem, com gols do Trincão e do Yulman. E aquilo que se pode especular é que, pelo que jogou, pelas oportunidades que criou, com o Gyökeres era jogo para ser Casa Pia 0, Sporting 5. Sem ele foi só 2-0, né? E aí é que está a grande diferença. Sendo que o Luís Soares deu boas indicações também. Ele teve muitas oportunidades, chutou, rematou, lutador, muito lutador, mas não é tão decisivo quanto o Gyökeres, né? Vamos ver, ainda é muito no início. Eu acho que o Luís Soares, quando fizer o primeiro gol, o Luís Soares, repita-se, é um jogador colombiano, nada a ver com o Luís Soares uruguai, que passou pelo Grêmio no ano passado, há 2 anos, né? E parece ser um bom jogador, deu boas indicações, participou de muitos lances, o Luís Soares, muito batalhador, muito lutador, mas diferente, claro, um jogador muito diferente, porque o Gyökeres é meio que único, pelo menos para o futebol português, pela força que tem, pela desequilibra, né? Não há, é quase imarcável, né? Por qualquer zagueiro. No entanto, o Sporting jogou bem em 4-2-3-1, né? Que parece ser o sistema que o Rui Borges quer. O Sporting dessa vez vai jogar no sistema que ele gosta e não tanto no 3-4-3, que era mais do Ruben Amorim, mas que o Rui Borges aproveitou para não mudar tanto assim, né? Jogava às vezes no seu sistema preferido, outras vezes no sistema preferido do antecessor. E, enfim, jogou bem e parece estar preparado para essa luta com o Benfica, que foi autoritário lá em Nice. Não é fácil jogar na França, num clube de Ligue 1, de uma das top 5, né? Como se costuma falar, das 5 principais ligas, das quais a Liga Portuguesa não está, obviamente, incluída. Portanto, é sempre importante ir lá e ganhar, assim, com alguma autoridade. E o Porto, que você vai falar mais agora e que parece muito mais preparado do que no ano passado, com o treinador jovem, não que o Martin Anselmi não fosse também jovem e talvez com futuro, mas este já provou ano passado no Ajax que consegue produzir bom futebol. O clube tem mais opções, né? O André Vilas Boas, presidente, optou por muito, foi ao mercado com ambição e, portanto, o Porto tem hoje bastante mais soluções. Uma nota final só para a homenagem ao Jorge Costa, que foi um jogador que a minha geração se acostumou a ver na seleção, depois como treinador, depois como dirigente, que faleceu subitamente aos 53 anos, na semana passada, né? E que deixou muito elutado o Futebol Clube do Porto, mas mais o Futebol Clube do Porto, um grande capitão, mais o Futebol Clube do Porto, todo o futebol português. Ele era alguém que, apesar de ser intratável em campo, né? Tanto que o apelido dele era o Bicho, fora dele era um gentleman e que deixou amigos em toda a parte, desde o Figo, que é um jogador muito conotado com o Sporting, quando começou, ao Rui Costa, hoje presidente do Benfica, e que era um grande amigo dele, amigo pessoal dele. Enfim, foi uma grande tristeza o desaparecimento do Jorge Costa, e acho que isso pode... Muito também... novo, né? 53 anos, um infarto fulminante, né? Exatamente. E isso talvez deu uma... Há uns 2 anos atrás. Exato. Estava se cuidando, mas tinha problemas cardíacos, né? Foi um jogador de seleção muito bom, e jogava muitas vezes ao lado do Fernando Couto, depois ao lado já na nova geração, já Bruno Alves, etc. Enfim, um grande jogador. Campeão europeu com o Mourinho, né? Exatamente, campeão europeu e vencedor da Copa da UEFA e plurivencedor de competições em Portugal. É uma grande perda e talvez isso ajude um pouco a unir ali o vestiário do Porto, quem sabe, né? Mas você agora fala do que você achou que eu vou falar um pouquinho também rápido a gente falou do Sporting, o Benfica só antes do Porto. Eu vejo com muita força ainda seguindo com o Pavlidis. Tem o Ivanovic agora, esse croata, né? Uhum. Que se acrescenta e fez até um dos gols contra o Nice. Segue com o Scheidrup, que é um jogador interessante, norueguês, o jovem. O Richard Rios, que se soma vindo do Palmeiras. E ele joga o Arsenal para o lado direito, podendo fazer ele mais ofensivo, mais criativo, que é outro norueguês muito interessante,
que é um dos grandes jogadores, o grande coringa do Benfica, crescendo no meio de campo com o Barrenechea, um argentino. Aí ele tem 2 laterais novos, o Dedic, que a gente já falou disso, que é um bósnio, e o Dahl, que é também um jogador importante de assistências, cruzamentos, um sueco, interessante. E bacana que o Florentino, até de certa forma, perdendo a vaga, pelo menos no meio de campo, mas ele entra no jogo e acaba fazendo o segundo gol. Mas o Porto é a grande novidade da temporada, porque é o que tem mais contratações, jogadores novos, e a começar pelo o Alberto Costa, que foi jogador do Vitória de Guimarães e chega da Juventus e chegando muito bom em cruzamentos. Ele cruza uma bola para o Samu fazer um gol com muita precisão no escanteio cobrado pelo PP. Aliás, o PP é outro jogador. O técnico, a grande novidade, ele veio com 6 novidades no time contra o Vitória de Guimarães, que é sempre uma equipe que aperta, que complica, e não conseguiu jogar, foi amarrada pelo Porto. Tamanha intensidade e a velocidade, uma equipe jovem, uma média de 23,5. Não existe meia idade, mas se você soma as idades, deu uma média de 23,5 anos, ou seja, ou é 23 ou 24 anos de idade, um time jovem com jogadores experientes. O Francesco Farioli, ele não muda só as peças, mas ele muda o sistema de jogo. O Martim Anselmo jogava com linha de 5, muito fechado, querendo fazer exatamente o que fazia no México o Cruz Azul na equipe do Porto. E não conseguiu isso. E era um Porto que tentava reagir, ser reativo, e jogava muito mal. Mas as peças acrescentaram qualidade. O Martim Fernandes até se machucou jogando no lateral esquerdo, depois entrou justamente o Zaidu, que é o nigeriano, aí perdeu um pouquinho daquela intensidade, mas tem um ótimo zagueiro polonês também, o Bednarek, outro que sentiu a musculatura, saiu, mas ele salvou uma bola no primeiro tempo, espetacular, ótimo zagueiro, ao lado do Neruen Pérez, que permanece, o argentino. Então, assim, tudo é muito novo. Nem o Neruen jogava todos os jogos. Aí no meio de campo, uma grata surpresa, um jogador, o dinamarquês Victor Frondholt, que deixa, inclusive, no banco jogadores do porte do garoto, que está sendo toda hora focado e aparecendo durante o jogo, e que não foi tão aproveitado, que é o Rodrigo Mora, que ainda é um jogador que fica no banco, está sendo preparado para ser amadurecido pelo italiano. Aí tem o Varela, Gabri Veiga, um outro espanhol que até não jogou tanto assim, mas lá na frente, espetado na ponta esquerda, assim como o Galeno jogava, o Sainz, ótimo jogador também, Borja Sainz, jogou muita bola também, e é outro jovem, esse tem 24 anos, mas é impressionante, o Frondal tem 19, um jogador muito jovem, e o Gabri Veiga, que é espanhol, estou vendo aqui, 23 anos, então é um time muito jovem. E aí os grandes jogadores do Porto, que são o PP e o Samu, cresceram demais. E aí ainda entra no jogo, quando parecia que tudo estava resolvido, 2 gols do Samu e 1 do PP, numa jogada do Samu, que passa pelo Santos, que não domina a bola e se coloca assistência para ele, mas a jogada é do Samu, e sai o primeiro gol do PP. No segundo tempo entra o Luuk de Jong no lugar do Samu. E ele tem uma jogada de calcanhar espetacular. E agora não me recordo se foi o Santos, algum jogador chutou para o gol e acabou fazendo o gol. Acho que foi até o Eustáquio que entra depois, faz o gol. Numa jogada espetacular de calcanhar do Luuk de Jong. A primeira bola que ele toca no jogo é de calcanhar. O Samu, que é um grande centroavante, fez 2 gols, apareceu e tentou 2 de calcanhar, mas as 2 de calcanhar dele deram errado. O Luuk de Jong, a jogada de calcanhar foi certeira, só que estava impedido. E aí eu falava até na transmissão, por favor, VAR, não anula esse gol, porque vai estragar. Ninguém vai falar dessa jogada do Luuk de Jong, porque não foi gol. Se fosse gol, estaria hoje aparecendo várias vezes, vai ficar esquecido desse lance. Mas a primeira aparição do holandês
ela é espetacular. Em pouco tempo, na primeira bola que ele toca, ele acrescenta qualidade. Dito isso, falei muito do Porto hoje, mas é que faz tempo que a gente não fala tão bem do Porto. Acredito que Sporting e Benfica terão um adversário mais forte nessa temporada, e isso é ótimo para o futebol português, que tem o Braga. Aliás, por outro lado, o Vitória achei mais enfraquecido. Não sei se é início de temporada, mas eu já vi o Vitória mais forte. Será que o Porto foi tão bem assim para deixar o Vitória tão menos? Não sei, mas me decepcionou demais o Vitória, que é sempre uma equipe ameaçadora, e ameaçou no início do jogo, alguma coisinha no segundo tempo, mas não foi bem. A equipe foi amarrada pelo Porto, mesmo tendo jogadores que sempre se destacam aí no Campeonato Português, e não conseguiu jogar. Até vou citar alguns que gostei: o Gustavo Silva, e uma decepção, o Handel, que é um jogador português, o capitão, o Thomas Handel, que tem ascendência austríaca, por isso esse sobrenome. E o Thiago Silva, que é a grande referência, camisa 10, jogou muito pouco, João. Uhum. Sim, o Guimarães, que era o antigo clube do Alberto Costa, o lateral, e antes de ir para a Juventus, né? E que era um sonho do Rui Borges, do Sporting, que treinou lá, mas que não só não conseguiu contratá-lo no ano passado, porque a Juventus se colocou no caminho, né? Como também não conseguiu este ano, porque ele é portista, né? Torcedor do Porto, e então preferiu ir para o Porto, fez força para ir para o Porto, e por isso é uma das grandes contratações do Porto esse ano, é o Alberto Costa. O Porto que contratou bem, porque contratou jovens, como você falou, o dinamarquês ali do meio, mas também contratou alguma experiência, como o Luke de Jong ou o zagueiro polonês, o Bednarek, né? Ou seja, acho que o Porto realmente se reforçou. O único senão é que é muita gente nova, né? Ainda vai demorar provavelmente a colar tudo, mas pelos vistos, logo no primeiro jogo já está mais ou menos bem coladinho, né? Enquanto que o Sporting e o Benfica ainda procuram também mais uma ou duas contratações para fechar o elenco. O Sporting, por exemplo, quer o Jota Silva, que ainda não assinou, mas está próximo do Nottingham Forest, e agora fala-se hoje nos jornais do Yeremay, um jogador do Deportivo da Corunha, que foi um dos destaques também, tal como o Luís Soares, da segunda divisão espanhola. Já o Benfica procura mais um centroavante e talvez um camisa 10, né? Anda à procura e não tem contrato. Camisa 10. Que o Richard Rios não é meio sem o Kokchu, jogador. Eu gosto dele, turco, mas muito apagado no Benfica. Jogador de baixa intensidade, assim, se desliga demais do jogo, uma espécie de um ganso turco, sabe? Toca bem a bola, tem habilidade, mas às vezes se apaga do jogo, desliga um pouco do jogo. O mesmo eu vou dizer do Fábio Vieira, que pelo jeito vai, né? Do Porto, e dizem que vai para o Stuttgart. O jogador pertence ao Arsenal, voltou para o Porto e jogou muito menos do que se esperava, apesar de ter uma perna canhota interessante, um jogador bom cobrador de falta, bate bem na bola, mas também decepcionou. Vejam que o meio-campo do Porto melhora muito, justamente porque perde esse jogador e acrescenta juventude. Mas você tem razão. Muitos jovens às vezes demoram um pouco. Tá aí talvez o papel do Luke de Jong e o próprio PP. O PP acaba sendo uma referência madura na equipe do Porto, por mais que tenha sido um jogador que sentiu demais a temporada passada, até alguns momentos saindo chorando em campo, tendo uma certa depressão por não estar conseguindo desenvolver seu futebol. Eu adorei ver o PP sorrindo, feliz, conseguindo se reinventar no Porto, porque ele é um grande jogador em alta velocidade, como sempre. Quem sabe o Porto não vai cutucar o Benfica, dar uma cutucada no Benfica e no próprio Sporting nessa temporada para ficar o Campeonato Português mais emocionante. Mas em Portugal, na nossa língua que nos desune, cutucar também pode ser outra coisa, João. Em português se diria mais que o Porto vai picar o Benfica e o Sporting. E que o PP está a picar o Ancelotti, tá, né? Tá a mostrar, Ancelotti, eu tô aqui, né? Quem sabe também não possa ser mais uma opção para o Ancelotti e o PP. Não se usa tanto cutucar, eu vi que o cutucar a origem etimológica é incerta, mas há indícios que possa ter origem tupi, não é? Por isso não é uma palavra que se usa em Portugal, porque é muito brasileira por causa dessa origem tupi. Já o picar entende-se, né? É espetar alguma coisa, é irritar alguém, né? É a expressão mais usada em Portugal.
No entanto, aqui no Brasil talvez não se use, até porque pode dar um duplo sentido que não é muito bacana, né? Porque se a gente disser cutuca, o equivalente é pica, né? Aquele cara pica, aquele pica pode ter um duplo sentido aqui, que é meio... que se deve Mas evitar dá para falar, é um palavrão, né? Mas a é um palavra, palavrão mas... que falar, depende da frase, né? A maneira que você coloca, o cara é pica, tu pode dizer assim. Agora, outras coisas já fica pesado, dependendo do que vai falar, né? Mas acho Esse que cara... o cutucar é engraçado, que é uma palavra que, mesmo sendo tupi, para um português de Portugal, ouve e entende o que quer dizer, né? Da ideia mesmo, a gente consegue a palavras que elas próprias, o significado delas e o significante, ou seja, a forma como é escrita, dá logo a entender o que quer dizer, né? Cutucar dá a mesma ideia que você está pegando com uma vara e está aí incomodando, está irritando, tá, né? O picar, até na origem aqui da região da Argentina, Uruguai ou próprio Brasil, você cutuca com uma vara o boi, aonde você pica o boi, né? É a picanha, onde ele é picado, é onde tem muitas marcas, né? Que se cutucava o boi nessa região. E E aí tem... daí vem a origem da picanha, né? E aí pica também é injeção, né? Exato, em português também se usa para... Não, em português... Vou tomar uma picada aqui no braço, mas eu vou fazer uma injeção, né? Em Portugal também é injeção, né? Isso é mais para dizer para as crianças ficarem um pouquinho menos apreensivas disso. Ah, é só uma picadinha, uma pica, ficou uma pica. Aqui Mas também. e o pica também tá na palavra pica-pau, né? Que é um cara que pica, e tá aí a picada da serpente, né? E sim, em relação a isso, eu acho que até é capaz de derivar dos picadeiros, né? Quem conhece corridas de touros, né? E tem Touradas. regiões de picada também, né? Exatamente. Regiões de picada, que é E quem... alguma questão. Existe no Rio Grande do Sul uma região que é muito fria. Uhum, Acredito que agora, nesse período, deve estar com temperaturas negativas, que chama picada café. uhum. Então, E, tem esse nome aí. E nas touradas há uns caras cuja função é mesmo picar o touro, que são os picadeiros, né? Pica o touro para o deixar mais bravo, mais agressivo antes de entrar em ação, ou os cavaleiros, ou os toureiros a pé, ou os forcados. Em Portugal usa-se muito os forcados, que são caras que pegam o touro a pé. Mas é isso, a língua que nos desune e que só acrescenta de um lado e do outro, né? É cedo para nós que estamos gravando, mas se estivesse próximo para quem está nos assistindo, próximo do jantar ou de um joguinho, nada melhor que para quem gosta, um churrasquinho, uma picanha grelhada, é uma maravilha. Uma carne para assistir um bom e ótimo futebol. Valeu, João, a gente se encontra na sexta rodada, pós-Libertadores, com muito mais coisas a respeito do futebol português, porque a janela vai até setembro, você falou de contratações, até o dia 2 de setembro tem janela ainda no mercado europeu e no português, e a gente pode falar muito mais a respeito disso. O Gyökeres, em amistoso, já marcou gol. Vejam que essa máquina pelo Arsenal lá já aparecendo e chegando com tudo. Tomara que dê muito certo. A gente gosta de acompanhar também quem, mesmo sendo sueco, pintou no futebol de Portugal. Vira e mexe, a gente vai falar dele também. Um abraço, João. Até a próxima. Até a próxima a todos. Um abraço, Caco.